Bem, pessoal, vamos então a uma aplicação do teorema da máxima transferência de potência, né? Então aqui eu quero obter nesse circuito, né, o valor da resistência de carga RL para que haja máxima transferência de potência nessa carga, né? E também quero saber qual é a potência na carga nessa situação de máxima transferência. Então tem um circuito aqui em que eu tenho duas fontes independentes, né? Lembrando que essas fontes independentes são representadas por círculos ou aquelas barrinhas, né? Aquelas barrinhas tal qual o EWB representa. E nós temos uma fonte de tensão dependente de tensão, né? Então essa fonte aqui depende dessa tensão no resistor de 4 ohms, tá certo? Então, qual é o procedimento? Nós vamos, então, retirar a resistência de carga e vamos obter, entre esses dois pontos aqui, o equivalente de Thevenin. Então, aqui nós temos o circuito sem a carga, né? Onde esses terminais aqui são os terminais de referência em que eu vou obter a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin também, né? Obtida a resistência de Thevenin, eu igualo ela ao valor da resistência de carga. Tá, gente? Então, aqui para obter a tensão de Thevenin, a gente vai usar o método da análise de malhas ou análise nodal, né? No caso aqui, eu optei por análise nodal. Tá? Por que eu optei por análise nodal? Porque veja que se eu considerar esse nó aqui como referência, tá? Eu fico então com essa tensão V1, tensão V2, onde V1 já é um supernó, tá? Ó, eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós e V1 já é 100 volts. Tá? Então V1 já me dá, já está obtido 100 volts, tá? Então eu preciso apenas obter V2. Então eu vou determinar então essas três correntes aqui, tá? Essa corrente que é V2 menos V1 sobre 4, V2 menos 20 sobre 4, essa corrente saindo aqui, e essa outra corrente da esquerda para a direita, que é V2, tá? Menos V1 menos V4 sobre 8, são essas duas resistências somadas, tá, gente? Para eu obter essa corrente aqui que eu chamei de X, né? Eu fiz a seguinte estratégia. Eu percorri essa malha aqui, ó, representado aqui com V1, esse ramo aqui e V2, tá? Veja que V1 já é daqui para cá, tá, gente? Eu bypasso essa fonte aqui, como V2 também. V2 é daqui para cá, direto, tá? Então, eu vou percorrer essa malha aqui, ó, mais V1 aqui, ó, essa tensão aqui e essa aqui, fechando, tá? Como eu estou colocando aqui. Então, ó, eu estou começando aqui, na realidade, pela tensão V2. Então, mais V2, eu estou saindo do menos, vou para o mais V2, menos 4x, menos 4x, menos 4vx, menos V1 igual a zero, tá? Isolando o x aqui, eu obtenho essa equação, tá? E essa equação aqui é que eu coloquei ela aqui, tá? Ó. Esse aqui é o x. Bem, mas como eu tenho uma fonte dependente, né? Vai surgir uma outra incógnita, que é o Vx, né? Tá aqui. Então, eu estou com V1, V2 e Vx. Eu preciso de uma terceira equação, né? Que está representado aqui, ó. Vx, né? Vai ser V2 menos 20. A diferença de potencial nesse resistor aqui vai ser V2 menos 20. Tá? Por que V2 menos 20 e não 20 menos V2? Porque V2,
desculpa, Vx está positivo em V2, tá? E negativo em 20. Se fosse o contrário, né? Se tivesse mais aqui, menos aqui, né? Seria 20 menos V2. Tá? Então, com 3 equações, 3 incógnitas, eu consigo, então, obter o valor da tensão V2, né? Tá? Então, V2 me resultou em 260 volts. Tá? Bem, por que que eu vou focar apenas no V2? Porque o Vx, a tensão de Thevenin, ela vai ser obtida a partir da análise da malha em que V de Thevenin está contida, né? Se a gente voltar aqui para o circuito, nós podemos ver que V de Thevenin está inserido aqui nessa malha. Tá? Então, o que é que eu fiz? Ó? Percorri essa malha pegando os sinais de saída. Então, mais V de Thevenin, tá? Mais 4ix, menos Vx, menos 20, igual a 0. Tá? No caso aqui, eu já tenho os valores, né, de x, né, e de V2, né, o x eu obtenho daquela equação que nós mostramos no outro lado da folha, né, e aí eu obtenho então o valor da tensão de Thevenin, certo? Então, gente, com a tensão de Thevenin, eu já posso partir agora para obtenção da resistência de Thevenin. Então, para a resistência de Thevenin, gente, esquece, tá, os valores que nós obtivemos lá no circuito passado. Agora o circuito é outro. Eu optei aqui por usar uma fonte externa. Por que usar uma fonte externa? Porque como tinha duas fontes independentes aqui, na hora que eu ponho essa fonte externa, eu vou eliminá-las, tá? Sempre mantendo a fonte dependente, tá, gente? Então, como eu eliminei essas duas fontes, simplificou mais o circuito. Eu poderia usar o curto-circuito também, né? Acharia a corrente de curto-circuito e a resistência de Thevenin seria, então, a tensão de Thevenin dividido pela corrente de curto-circuito. Mas teria que manter as fontes que estavam aqui. Tá? Eu não poderia usar aquele método para eliminação de fontes, tá, gente? Simplesmente aquele eliminação de fontes, porque tem uma fonte dependente, né? Então, aqui é aquele caso 1 lá dos slides que a gente viu. Beleza? Então, eu vou colocar aqui uma fonte de tensão de 1 volt e vou obter essa corrente de 1 ampere. Ou de 1 ampere não, desculpa. A corrente que eu vou obter, que eu não sei ainda o valor. Esse valor de tensão pode ser qualquer valor, né? Mas, por uma questão de simplicidade, vamos colocar 1 volt. Tá, aqui eu vou optar também pela análise nodal, chamando aqui o nó V1 e V2. Esse nó aqui, gente, já é o terra, tá, ó. Esse nó todinho aqui é terra. Tá? Aqui é 0 volt. Tudo isso aqui é 0 volt, tá? Tá certo? Então, obtendo então essas três correntes aqui, né? Pro nó 1, né? Então, nós temos V1 sobre 4. Lembrando que aqui é 0 volt, né? V1 sobre 4. Aqui é 0 volt. Aqui é V1 sobre 4 também. E aqui é V1 menos V2 sobre 4. Tá? Só que esse nó 2 aqui, gente, ó. Ele já é um super nó, né? Já tem a fonte de tensão em cima dele. Então, já tem o valor de V2, que é 1 volt. Tá? V2 já é 1 volt. Certo? Então, fica simples agora a gente obter
o valor de V1. Tá? Agora, para eu obter essa corrente aqui, IO, eu preciso ter essa corrente aqui, que eu chamei de 1, e essa corrente aqui, que eu chamei de 2. Tá? Quem é I1? I1 vai ser V2 menos V1 sobre 4, né? Aqui. V2 menos V1 sobre 4. E 2 vai ser V2, tá? Menos Vx, V2 menos Vx sobre 4. Lembre-se que agora, gente, esse terminal aqui é zero, tá? Ó. Então, lembre-se que agora a situação é diferente da anterior. Então, essa corrente I2 vai ser essa tensão menos essa dividido por 4. Tá? V2 menos 4Vx dividido por 4. Tá? Obtidas essas correntes, eu obtenho então a corrente IO, que vai ser a soma das duas correntes, I1 e I2. Certo? E agora, gente, para obter a resistência de Thevenin, né, basta só eu dividir a tensão VO pela corrente IO que eu obtive, né? Então, 1 sobre 0,09, né? Eu tenho, então, aproximadamente 11,11 ohms. Tá? Então, para que haja máxima transferência de potência, é necessário que a resistência de carga seja igual à resistência de Thevenin, 11,11 ohms. Tá? Então, vocês precisam colocar isso aqui, tá? Claramente, é que somente nessa situação é que há máxima transferência de potência. E a aplicação direta da equação, né, da potência máxima, né, V de Thevenin quadrado sobre 4RL, então nós temos então 9.802 watts de potência máxima nessa situação de máxima transferência de potência. Ok? Até mais.